Os fundos imobiliários podem ser ótimos investimentos para você construir uma renda passiva mensal. Isso porque, como a gente sabe, esses ativos investem em imóveis, recebem aluguéis mensalmente desses imóveis e repassam para os seus investidores, repassam para os seus cotistas. Só que o que muita gente não sabe é que existem dois fatores negativos ao investir em fundos imobiliários. E é justamente esses dois fatores que ninguém te fala que eu vou explicar melhor nesse vídeo para vocês. Mas antes, se você quer aprender isso e muito mais sobre investimento para dar os primeiros passos como investidor, acesse o primeiro link aqui na descrição. Bom, a primeira coisa que ninguém te fala sobre os fundos imobiliários é que eles não têm benefício fiscal, assim como nas ações. E isso significa que você sim pode investir em fundos imobiliários da forma que você quiser. Você pode comprar vários fundos diferentes para receber aluguel de vários imóveis diferentes na sua conta sem trabalho nenhum, muita facilidade. Esse é o lado bom dos fundos imobiliários. Só que essa falta de benefício fiscal, ela significa basicamente que quando você for vender esse ativo, você vai pagar imposto e não vai ter isenção nenhuma como existe nas ações. No investimento em ações, para você que não sabe, se você vender menos de 20 mil reais no mês, você não precisa pagar imposto de renda sobre essa venda. Ou seja, você não tem custo nenhum com o imposto. O que você vendeu, você recebe para você utilizar como você quiser. Já no caso dos fundos imobiliários, essa isenção não existe. Então, todo o lucro que você tiver com a venda desses ativos, você vai ter que pagar imposto. Vamos supor que você comprou 500 reais em cotas de fundos imobiliários e ao final de um ano você quer vender eles e eles estão valendo 1.000 reais. Se você realizar essa venda, você vai sim pagar imposto sobre os 500 reais de lucro que você teve, mesmo que você tenha operado menos de 20 mil reais no mês em questão. Então, sempre que você vende fundos imobiliários, você sim vai dever imposto para o governo, e isso é extremamente negativo, porque é um lucro que você tem, mas já não é seu, na verdade é do governo. Então essa é a primeira coisa que nunca te contam sobre fundos imobiliários, que eles têm rendimentos isentos de imposto, que eles pagam rendimentos mensais, só que quando você for vender, você vai ter que pagar imposto sim sobre essa venda se você tiver lucro. E o segundo fator que eu falei para vocês, que não te contam sobre os fundos imobiliários, é que eles não têm potencial de valorização extremamente elevado. Quando você investe em ações, as empresas elas tendem a crescer muito no longo prazo se elas gerenciarem o seu negócio do jeito certo. A gente pode ver no mercado comumente várias ações se multiplicando por 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 20 vezes, fazendo com que seu patrimônio cresça exponencialmente ao longo do tempo. Isso acontece porque as ações têm duas coisas que um fundo não tem. As ações elas podem contrair dívida para investir no próprio negócio e crescer, e elas também podem pegar o dinheiro que ela ganha com as suas operações e reinvestir no negócio para também crescer exponencialmente. O fundo imobiliário, por lei, não pode fazer nenhuma dessas duas coisas. Ele não pode contrair dívida e ele não pode reinvestir parte dos seus resultados. 95% do que o fundo ganha com as operações dos imóveis, ele tem que distribuir para os seus cotistas. Isso, do ponto de vista de potencial de valorização, pode ser negativo, porque faz com que o fundo não tenha esse potencial de crescer muito, de valorizar o seu patrimônio. Ele vai te pagar muitos rendimentos sim, mensalmente, só que ele não cresce tanto quanto as ações, por exemplo. Então, antes de investir em fundos imobiliários, entenda esses dois fatores que ninguém te fala.